O MacBook Neo é um dos lançamentos recentes da Apple mais interessantes porque trouxe essa experiência de um MacBook, uma experiência mais premium, uma construção de metal, uma tela com uma resolução alta e um chip rápido, com um preço mais baixo, na faixa de $600 lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos esse é um mercado dominado por computadores Windows que são de uma qualidade inferior, né? Máquinas maiores, de plástico, com uma baixa resolução na tela. Só que a chegada desse carinha aqui já começou a sacudir o mercado. E hoje aqui na Computex estamos vendo uma das primeiras respostas. A Dell acaba de anunciar o novo XPS 13. Aliás, muito leve essa máquina. Ele tem várias vantagens sobre o MacBook Neo, porém, né, também perde aí em outros pontos. É uma iniciativa também da Intel, com Intel Core Series 3, né? Não é o Ultra. Intel Core Ultra é aquele mais potente, Panther Lake. Intel Core apenas Series 3 é baseado na arquitetura Wildcat Lake, que deriva da Panther Lake, mas é um pouquinho mais simples, trazendo aí um desempenho mais moderado. E o grande diferencial é que aqui a gente tem o essencial do XPS, uma construção toda de metal, uma tela com uma resolução alta, sensível ao toque também, num preço muito mais baixo. Historicamente, o XPS sempre custou mais de $1.000 nos Estados Unidos. Só que esse carinha aqui vai chegar por $700, podendo custar até $600, que é o mesmo preço do MacBook Neo, se você optar aí pelo desconto educacional. Então, é uma das primeiras máquinas para concorrer direto com o MacBook Neo. E vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos entrar aqui nos detalhes. Lembrando que esse XPS 13, ele tem um design mais simples do que o 14 e o 16 que nós conhecemos na CES deste ano. Já teve um vídeo completinho aqui no canal mostrando aí as principais novidades, só que aqui o design ele é um pouquinho diferente, né? A gente tem a máquina mais simples, mas com o essencial que tornou o XPS uma marca tão popular. A gente brincava que o XPS era o MacBook com Windows e o novo XPS 13 é praticamente o MacBook Neo com Windows. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a construção desse produto, que é o primeiro ponto que chama muita atenção. Ele está muito, mas muito fininho, é mais fino do que o MacBook Neo e pesa menos de 1 kg, 970 gramas. O corpo, a construção dele é toda de metal. Isso também é um diferencial, considerando que ele vai custar bem menos, né, do que um XPS tradicional. Em termos de conectividade, nós temos duas portas USB tipo C, 3.2 Gen 2, ou seja, 10 gigabits, uma aqui do lado direito e do outro lado a gente tem a outra porta USB tipo C e é só isso. Não tem nem um conector P2 aqui para fones de ouvido. Esse negócio aqui tá super minimalista. Quando a gente abre o notebook, a gente vê que tá muito legal essa parte interna. Para começar, a tela, inclusive tá com um brilho meio forte aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Nós temos uma tela maior do que a do MacBook Neo, porque as bordas dessa máquina são menores. Então, o notebook é menor que o Neo, mas a tela é maior, 13.4 polegadas, com uma resolução de 2.5K. E, inclusive, ó, trazendo sensibilidade ao toque. Uma tela touch, é um painel IPS com 120 Hz de refresh rate. O refresh rate, inclusive, que é variável, ele vai de 30 a 120 Hz e a resolução tá aí, ó, 2560 por 1600 pixels. Então, claramente, uma vantagem, né? Uma tela muito melhor do que a que a gente tem aí no MacBook Neo, além de ser um pouquinho maior também. Então, essa é a tela dele. Aqui embaixo nós temos o teclado, que é retroiluminado, temos retroiluminação no teclado. Então, mais uma vantagem aí em relação ao MacBook Neo. Ó, ele tem 2 níveis aqui de iluminação. E aqui a gente está vendo ele na versão internacional com um padrão Estados Unidos, né? Estados Unidos internacional. O teclado tem um tamanho legal. A gente tem aqui todas as teclas principais de função, como volume, ajuste de brilho, etc. E também a trava aqui do modo de função, apertando aqui ESC, né? FN e ESC. No botão de força aqui do lado, porém, não temos, como no MacBook Neo mais caro, um leitor de impressões digitais, mas ele tem autenticação via Windows Hello aqui integrado na câmera. Então tem a câmera normal, a webcam dele, que é básica. Vamos abrir a câmera dele aqui para ver. A câmera dele é básica, aquela câmera de 2 megapixels, né? Só de referência, para videochamada, etc. Mas tem aí a autenticação de biometria com o Windows Hello mesmo no modelo de entrada, né? No MacBook Neo a gente só tem Touch ID no modelo mais caro. Então é isso. E aí, por fim, a gente tem o trackpad aqui, que tem uma superfície de vidro, uma construção legal, mas ele é de pressão, né? Ele não é um feedback tátil. Então, o trackpad em si, como ele é um pouco mais simples, aqui eu acho que o Neo leva uma vantagem, que é que a gente tem que pressionar aqui embaixo para clicar, não dá para clicar em qualquer local
como o trackpad do MacBook Neo. Mas o tamanho é muito bom, a sensação e a precisão também são muito boas, né? Então tá aí, um design simples, minimalista. O teclado, né, na hora de digitar, ele tem uma boa profundidade, pelo que já pude testar aqui. Ah, e tem duas opções de cor. Tem a Sky, que é essa que eu tô mostrando aqui ao longo do vídeo, que ela é um pouquinho mais clara, puxando pro azul, bem de leve mesmo, e uma cor Storm, que aí é um tom cinza mais tradicional. Mas assim, as duas cores são muito parecidas. E essas são as especificações com relação ao design desse carinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a bateria, que a bateria é uma outra vantagem em relação ao MacBook Neo. Ele tem uma bateria de 50 Wh, maior que os 36, se eu não me engano, do MacBook Neo, e a Dell está prometendo aí até 17 horas de autonomia. Com relação ao carregador, ele vem na caixa com um carregador de 65 watts de potência para dar uma carga rápida nesse menino aqui. E o que mais me chama a atenção é o peso, né? Ele tem um corpo todo de metal, mas ele pesa tipo o ZenBook A14, menos de 1 kg, ou LG Gram também. Uma máquina muito bonita, compacta, fininha. E vamos ao último ponto, que é o processamento. Para ele bater o MacBook Neo, ele precisa entregar um poder de processamento legal também. E aqui a má notícia é que vai ser um pouquinho mais complicado. Porque ao contrário do MacBook Neo, que tem só duas opções, aqui a gente vai ter várias opções, começando aí com um Intel Core 5. Então vamos ver quais são as especificações que a gente está tendo nessa máquina aqui, que está em exibição. Olha lá, Intel Core 5 320 é um chip hexa-core, ele tem aí 6 núcleos, uma NPU de 15 TOPS e apenas 8 GB de memória, que eu acho que vai ser a coisa mais complicada aqui, que a gente sabe que no macOS, né, é diferente, o MacBook consegue lidar bem, mas no Windows a gente sempre fala que o legal é pelo menos 16 GB de memória. Então 8 GB foi quando eu olhei e falei, pô, tava tão bom. Mas aí colocaram apenas 8 GB de memória no modelo de entrada. E também temos aí 256 GB de SSD, mas a boa notícia é que o SSD dá pra gente fazer um upgrade, né? A gente tem ele exposto aqui em uma visão explodida, né? Dá pra ver com detalhes os componentes, o tamanho da bateria, os 4 falantes que a gente tem nessa máquina e o SSD NVMe, que parece ser um 2280, pra gente poder fazer a troca. É só tirar os 4 parafusos aqui embaixo e fazer o upgrade. Por fim, a GPU é listada apenas como Intel Graphics, mas ela tem a mesma arquitetura de Panther Lake, né? Wildcat Lake deriva dessa arquitetura, então Xe3 aqui com 2 núcleos de processamento gráfico. Então é isso, o desempenho a gente tem que ver como é que vai ser depois. Em relação ao design, eu posso falar que a Dell acertou muito. Vamos ver quanto que isso vai custar no Brasil, mas a gente tem a expectativa de que ele custe, né, um pouco, talvez um preço similar aí ao MacBook Neo, mas assim, esse produto ficou muito legal, fino, compacto, portátil, tela sensível ao toque também, com o acabamento fosco. E por fim, lado a lado aqui, o XPS 13 e o MacBook Neo, para a gente fazer um rápido comparativo. Então, como vocês podem ver, ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais fino. Se eu colocar ele aqui em cima, ó, a gente percebe essa variação. As dimensões do XPS no geral são um pouquinho menores aí, em especial a espessura. A espessura e o peso são o que mais chamam a atenção, mas a qualidade no design é muito, mas muito próxima. Esses dois notebooks, eles têm um acabamento muito legal. Não é o melhor que a marca oferece em ambos os casos, você percebe isso, mas ainda assim é muito bom. E tem essa questão aqui também, ó, uma boa construção aqui e uma boa construção aqui também, né? Um design bem balanceado aí. Chama a atenção o peso, como eu já comentei, né? Que aqui é menos de 1 kg e aqui é 1,2 kg no MacBook Neo. O teclado retroiluminado é uma vantagem aqui do XPS 13 e também a tela, né? Sensível ao toque. Porém, o MacBook Neo tem um acabamento brilhante na tela que me passa uma sensação mais premium do que o acabamento fosco que nós temos aqui no XPS 13. Mas o que realmente interessa agora pra gente é o desempenho, né? Olhando assim de longe, em especial pelas bordas na tela, a gente tem a sensação que o XPS é uma máquina um pouco acima do MacBook Neo. Mas vamos ver como é que vai ser o desempenho do Windows. E eu estou um pouco preocupado com essa história de apenas 8 GB de memória RAM. Mas tá aí, lado a lado, MacBook Neo e XPS 13. Por mais máquinas assim,
no mercado. Então a Dell acaba de anunciar esse produto, deve chegar nos Estados Unidos em breve e vamos aguardar aí também a disponibilidade no Brasil. Lembrando que essas análises que eu fiz com relação ao preço são baseadas nos Estados Unidos, né, onde essas marcas atuam principalmente. Então lá o MacBook Neo é um baita sucesso porque ele tá muito barato, inclusive a galera que viaja também, pô, você traz ele por menos de R$ 3.000 se você compra numa viagem, é muito bom. E a gente torce para ter alguma coisa assim no mercado de Windows, né? Então tá aí uma primeira possibilidade com o XPS. Tomara que ele chegue, ó, vamos ser bem realistas aqui, vai, por menos de R$ 6.000. Idealmente, uma máquina como essa, eu queria que tivesse entre 4 a 5 mil, mas né, talvez eu esteja sendo muito otimista. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam desse novo XPS 3. Achei uma maquininha muito legal para um trabalho leve no dia a dia. Só fico preocupado aí com os 8 GB de memória RAM, né? Mas enfim, a memória RAM a gente sabe que tá complicado, né, em 2026 e... Bom, vamos que vamos. Se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou. A gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!